Então, boa tarde a todos. Então, nosso segundo módulo no curso de passe. Nós vimos, basicamente, no nosso primeiro encontro, uma teoria dos passes, do magnetismo, dos fluidos. E nós começamos, então, a fazer um estudo do passe. É muito bom que nós saibamos um pouco da teoria para sabermos o que realmente é o passe. E é importante que nós sempre façamos revisões, leituras, para que nós nos qualifiquemos. Foi a primeira parte do nosso último encontro, essa necessidade da qualificação de nós, trabalhadores da doutrina, ou se querem no futuro, trabalhar também em favor do movimento espírita. Nosso movimento, ele sempre precisa de pessoas interessadas nesse projeto da divindade, né? Projeto de Jesus, em favor de todos nós. Então eu vou passar rapidamente aqui o que nós vimos no nosso último encontro, mas é só para nós relembrarmos bem rapidamente, né? Então nós vimos ali a qualificação do trabalhador, a importância, o conceito de magnetismo. Vamos aprofundar o conceito de passe. Hoje vai ter uma parte mais prática. Vamos ver algumas questões mais do dia a dia, da rotina de quem é envolvido no trabalho de passe, compreendendo um pouco mais do conceito teórico a partir da parte prática. Tá? Passa rápido aqui então. E se der, vamos ver um pouquinho também das curas e milagres de Jesus, sempre de acordo com a doutrina espírita. Nós falamos aqui de alguns livros que nós utilizamos, tem muitos outros ainda sobre passes. Nós sempre temos por cautela usarmos como base os livros do codificador. A partir dele nós vamos para outras obras, mas sempre ali nas obras do codificador. Ele falou do progresso do Espiritismo, né, no nosso primeiro slide, que depende do quê? Do estabelecimento teórico da doutrina que ele já fez e dos meios de a popularizar que cabem aqui, a nós, como trabalhadores do movimento espírita. Então nós estamos popularizando os conhecimentos da codificação, que nada mais é do que reviver os ensinamentos de Jesus. Vimos um pouco do movimento espírita, então nós estamos inseridos dentro de uma organização maior, né? Nós como trabalhadores da doutrina, Centro Espírita, o movimento estadual, o movimento nacional. Então vimos isso, né? Rapidamente. A necessidade de permanente qualificação, porque sem qualificação nós vamos perdendo às vezes até a chama, aquela que nós temos que ter no nosso íntimo, porque tudo vai constituir um obstáculo para o trabalho espírita. Então nós temos que ter essa chama dentro, e a qualificação é um dos elementos, conhecendo aquilo que nós fazemos, crescendo nas nossas atividades. Nós estamos trabalhando no nosso curso do André Luiz, lá do Ivone Pereira, os mensageiros, e nós vimos ontem, né, ali alguns depoimentos de espíritas fracassados. Ali começam os mensageiros. E nós vimos então algumas advertências muito diretas para nós. Nós não podemos nos desvirtuar dentro do trabalho. Aí tem aquelas informações que são perturbadoras, mas são reais, de que um número muito grande de espíritos acabam fracassando. Muito grande. Isso vai ser dito com todas as letras. Então nós não queremos entrarmos nesse rol de espíritos que não cumpriram a contento as suas obrigações. Então por isso que essa necessidade de qualificação, de conhecer o centro espírita. Lembrando que o nosso movimento espírita ingressa já no século XXI, né? Já estamos em 2019. Ele é relativamente novo, mas nós temos ainda que construir um movimento espírita mais bem estruturado, com mais qualidade, né? Em razão aí das características de um centro espírita, casa, núcleo de apoio, hospital, tudo isso é um centro espírita. Que tem por fim, né, o espiritismo promover a melhora da humanidade. Também vimos isso. Então, a nossa responsabilidade é muito grande perante a doutrina. É maior do que nós imaginamos à primeira vista. Muito maior, né? Dentro da casa nós estamos trabalhando a difusão dos ensinamentos do Cristo em termos universais, dentro das nossas limitações, porém com boa vontade. Nós vimos a dimensão espiritual do centro espírita, que nós, trabalhadores, que damos essa dimensão para que os espíritos superiores atuem em nosso favor aqui. Então vimos todas essas necessidades. Aí começamos o estudo do magnetismo. Nós vimos que a história do homem foi marcada por eventos religiosos, e sempre essa religiosidade esteve vinculada à questão do magnetismo. Em todas as culturas, ou quase todas as culturas humanas, as sociedades, mesmo as mais antigas, como a egípcia, tinham práticas que lembram o que nós chamamos de magnetismo, voltadas à saúde integral do ser.
seja a saúde física, psicológica, emocional, a saúde integral. Na linguagem da benfeitora Joana de Ângeles, né? Ela usa o espírito integral, a saúde integral. Ela usa muito isso. Aí nós vimos que até mais ou menos século XVIII, o magnetismo ficou sempre na esfera do misticismo, muito ligado a essas práticas de religiões orientais, principalmente, dentro também do início do cristianismo. Mas depois daquele estudioso, o Mesmer, ele começou a fazer um estudo mais científico, mais técnico do magnetismo. Lembra dele, do Franz Anton Mesmer? Todo mundo vai ouvir falar muito dele ainda. Já ouvimos falar muitas vezes e vamos ouvir falar sempre do Mesmer. Porque ele foi ali o divisor de águas no estudo, saindo do misticismo, da religiosidade pura, ele passou ali para um estudo mais científico. Mas, como nós vimos, ele trabalhou o magnetismo humano. Ele não trabalhou com a tese da interferência dos espíritos. E isso só seria dado por quem? Por Kardec. Lembrando que Kardec também foi um magnetizador, um pouco antes dele conhecer os fenômenos que dariam origem à doutrina espírita. Ele teve acesso, ele magnetizava, como ele mesmo iria dizer, ali mais adiante, e ele introduziu então a questão dos espíritos auxiliando o encarnado na transmissão de magnetismo, de fluidos. Nós não vamos ver a palavra passe na codificação, mas é usado o magnetismo. Também não vamos ver uma sistematização do que nós chamamos de passe. Isso viria mais tarde pelo movimento espírita, a partir do século XX. Mas nós temos as raízes do que nós chamamos de passe, de tratamento fluídico ou de fluidoterapia, na própria codificação. Ele diz aqui a iniciação dele, e daí nós vamos perceber que o magnetismo, quando Mesmer começou a estudá-lo, foi na verdade uma espécie de precursor de preparação da própria doutrina espírita. Não sei se todos perceberam isso, mas esse foi o propósito da espiritualidade. Então, antes da doutrina, da codificação, houve vários fenômenos, vários estudos que iriam ali desembocar na construção do conhecimento espírita pelo codificador, na França, a partir do Livro dos Espíritos, de 1857. Lembrando só um dado, que Kardec, entre o estudo que ele fez dos fenômenos até o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, foram só 3 anos. Ele desenvolveu em 1854, em 1857 ele publica a primeira edição do Livro dos Espíritos, com 502 ou 501 questões apenas. Depois ele foi reeditando e ele ia introduzindo novas questões ali. E vamos ver então na codificação que o magnetismo ele tem muito a ver com o quê? Com a questão dos fluidos. Que o magnetismo podemos conceituar como sendo uma movimentação dos fluidos que nós somos portadores, sejam os encarnados, sejam os desencarnados. Isso é magnetismo. Nós vimos que todos nós temos um corpo mais etéreo, que nós chamamos de perispírito. E temos outros corpos também, mais grosseiros, como o próprio corpo físico e aquele duplo etérico, que é a objetivação do fluido vital. E nós, constantemente, nós emitimos fluidos, ou eflúvios, como diz Kardec lá na Gênese. Constantemente. O passe nada mais vai ser do que o direcionamento desses eflúvios, desses fluidos, em favor de alguém com o auxílio do plano espiritual. Isso é o passe. Mas, independente de passe, nós estamos trocando fluidos onde nós nos encontrarmos. Mas o passe seria um direcionamento, seria teria uma finalidade mais específica, que é o bem-estar do paciente, o bem-estar no sentido mais amplo que nós possamos compreender. O passe não tem só o objetivo de auxiliar fisicamente, não é só isso, e tem um espectro maior dentro da doutrina espírita. Aí nós vimos então, rapidamente, passando os elementos essenciais, Deus, vimos o fluido cósmico universal, que é matéria, porém uma matéria especial. E ele vai ser ali a origem dos fluidos. Vimos o perispírito, porque para compreendermos a questão do passe, temos que compreender um pouco do perispírito também. Que é esse corpo que nós sempre teremos, e que ele vai se purificando de acordo com o nosso progresso moral, dentro das luzes do Evangelho. Quanto mais vamos progredindo, mais vamos purificando o nosso perispírito. Vimos algumas propriedades do perispírito, rapidamente. Isso é mais visto no oeste, principalmente. Vimos alguns corpos que nós temos: o corpo físico, o duplo etérico, o perispírito, o corpo mental. Aquele caso do André Luiz, que ele adormece
lá na Câmara de Retificação, ele é levado onde a mãe dele reside, em outra colônia. É um corpo mais sutil. E temos o espírito propriamente dito, a sede da inteligência. Aí vimos então a questão da aura, dessas irradiações. A aura seria até o limite para onde que nós projetamos os nossos raios, os nossos fluidos, isso é a aura. E também de acordo com a nossa expressão moral, tudo, né? No Espiritismo quase tudo se condiciona à questão moral, a questão evangélica. A nossa moral do Espírito é a moral de acordo com os ensinamentos do Cristo. Essa é a moral nossa espírita. Quanto mais nós desenvolvermos essa moral, praticando os ensinamentos, mais a nossa aura se expande. Esse é o elemento ali diferenciador. Vimos a questão dos chakras, os centros vitais, que nós temos em torno de 7 básicos, que são aberturas a partir da aura. E nessas aberturas nós recebemos eflúvios, sejam por meio de passes, dos nossos espíritos benfeitores, ou de espíritos ignorantes também. Eles também transmitem magnetismo. O magnetismo em si, ele é amoral, ele não tem, a moralidade é dada pelo agente, pelo espírito, seja inferior, seja superior. Vimos rapidamente a questão desses centros vitais, que é por onde nós passam esses fluidos em nosso favor. Passando ali. Aí nós vimos até aqui. Então esse quadro aqui foi feito pelo próprio codificador no livro A Gênese. Aí ele avançou nos estudos de Mesmer, Allan Kardec, e ele descobriu então que existem basicamente 3 modalidades de fluidos que nós podemos emitir. O magnetismo humano, que é pelo próprio fluido do magnetizador, que nós chamaríamos hoje de passista, cuja ação se acha adstrita à força e sobretudo à qualidade do fluido. A força do que nós temos, né? E esse magnetismo tem muito a ver com o duplo etérico, com o fluido vital, que só nós encarnados que temos. Quando os médiuns de efeitos físicos têm muito fluido vital, algumas características diferenciadas. O médium também de efeitos intelectuais, de efeitos que propiciam a psicografia, entre outras, ele também tem fluidos diferenciados e estão aí dentro de uma noção de duplo etérico, que os desencarnados não têm. E nós vemos aqui o magnetismo misto, pelos fluidos que os espíritos derramam, eles usam esse verbo derramam sobre o magnetizador, o encarnado, que serve de veículo para esse derramamento. Combinado com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidades de que ele, fluido humano, carece. Aqui que está o nosso passe, numa casa espírita estruturada. Então nós nos colocamos ali, nossos passistas, à frente, geralmente é à frente de quem vai receber o passe, do beneficiário. Nós impomos a mão, nos concentramos, vamos ver hoje essas características mais práticas, né, depois de uma oração, e daí nós transmitimos, começamos ali a transmissão. E nós temos os espíritos nos auxiliando e eles vão então também emitindo seus fluidos que, combinados com os nossos, eles direcionam em favor do paciente. E vai daí também impacto positivo, de acordo também com a necessidade, de acordo com a meritocracia, o merecimento, de acordo com o estado emocional, psicológico e espiritual de quem está recebendo passe. São vários fatores que contribuem para o êxito do passe. São vários fatores. Seja os requisitos a partir do passista, a partir de uma casa espírita mais estruturada, que tem estruturado, digo, em termos de trabalhadores mais dedicados, que querem a sua reforma, que se dedicam ao trabalho, para darem uma base para a equipe espiritual atuarem. Do próprio passista, do trabalho de reforma íntima que ele tem que fazer, o trabalho de dedicação, de limpeza, de jejum, mas o jejum de ideias perniciosas, o espírito que está ali, o que vai receber, são vários fatores que vão contribuindo para o êxito do passe. Que tem, na verdade, o passe tem um grande impacto, né? Por mais singelo que ele seja na aparência de quem vê, mas ele tem um grau de profundidade muito mais além do que os olhos físicos veem, né? Ele realmente se dirige ao nosso bem-estar, né? E lá, numa interpretação bem mais ampla, no fundo ele é um ato de caridade. Ele é um ato de caridade em favor de quem necessita do passe. E tem o que? O magnetismo espiritual, essa foi a grande descoberta nesse setor, nessa parte do conhecimento espírita, feita pelo codificador. Independente da nossa atuação, independente, muitas vezes, do local,
No contexto, os próprios espíritos transmitem passes. Isso na obra mediúnica, principalmente de André Luiz, de outros espíritos, do Manuel Filomeno de Miranda também, é muito comum. Muito comum. Eles se aproximam de uma pessoa necessitada e transmitem passes, sem a presença, sem a interferência de um encarnado. Observaram isso já? Mesmo dentro de uma casa espírita, onde o trabalho não é o trabalho do passe propriamente dito, eles também não passam, seja durante a palestra pública, durante uma evangelização infantil, infanto-juvenil, durante cursos, eles fazem isso, eles se aproximam e transmitem seus fluidos, independente do encarnado, que não tem participação direta de encarnado. Então nós temos isso muitos e muitos e muitos exemplos. O estudo do magnetismo, ainda nós estamos bem no início mesmo, porque os espíritos que conhecem, e eles têm condições de direcionar esses fluidos, eles têm condições de imprimir nos fluidos com qualidades especiais. Não sem motivo, Herculano Pires vai dizer no livro que nós já trouxemos, que é esse livro bem fininho, porém bem profundo: Obsessão, o Passe e a Doutrinação. Que nós não podemos ter, nós encarnados, a pretensão de manipular os fluidos, como eles, espíritos, manipulam. Porque eles têm conhecimento do que eles estão fazendo, nós não temos conhecimento. Nós nem sabemos qual é a necessidade exata da pessoa que está ali. Nós não sabemos, nós participamos de um ato de amor, mas quem faz o trabalho é a espiritualidade. É como se fosse uma reunião mediúnica, é a comparação análoga de uma reunião mediúnica. Os encarnados, eles dão a sua participação, mas o trabalho desenvolvido e dirigido é pela equipe espiritual. Quem vai, né, o espírito a ser conduzido, a lógica do trabalho, o tempo, quem será ali esclarecido, são toda a espiritualidade que atua. Então, os membros encarnados, médiums, o dirigente, o médium que vai só para ceder fluidos ali na sustentação, eles são colaboradores. Então, nós temos que ter isso em mente. E nós, passistas, que trabalham no passe, também somos colaboradores da espiritualidade. Essa é uma noção que nós temos que ter. Estamos colaborando com um trabalho muito superior a isso. Porque eles não precisam de nós, a não ser em casos excepcionais que necessitam do fluido decorrente do duplo etérico. Mas, no geral, eles têm os seus meios muito mais avançados que o nosso. Muito mais. E fazem com muita frequência. Muita frequência. Então, pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente sem intermediário sobre o encarnado, seja para curar ou acalmar o sofrimento. Né? Uma cura, quando nós nos referimos à cura na doutrina, é uma cura no sentido mais amplo que possamos compreender. Seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. Vamos ver também espíritos ignorantes e inferiores utilizando o magnetismo no plano espiritual. Né? Tem essa situação lá no livro Libertação, do André Luiz, que tem aquela, né, uma das personagens está acamada, doente, fisicamente doente, mas na verdade em razão de uma fortíssima obsessão, ela ficou acamada e tinha um espírito que ficava lá, um obsessor, embora eram vários, mas tinha um só. Ficava 24 horas por dia ao lado da cama, com as mãos sobre ela e transmitindo fluidos, né, altamente perniciosos. Altamente perniciosos. Sem interferência de quem encarnado, só ele lá, né, em razão de uma vingança, né, do passado. Enfim, existem várias possibilidades. O magnetismo em si, ele é amoral, então o direcionamento vai ser dado pela moralidade do espírito. Então vamos vir agora realmente, né, recomeçando, até o último encontro, nós vimos até esse slide aqui. Então agora, então o passe nessas circunstâncias obtém resultados admiráveis, quando a força fluídica aplicada ao elemento enfermo ou desarmonizado caracteriza-se pela abundância, pela quantidade, porque cada um de nós temos uma quantidade de fluido vital. Nem todos temos na mesma proporção. Isso é dado de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Isso é dito lá no Livro dos Espíritos. E quando nós falamos em fluido vital, estamos falando no corpo chamado duplo etérico. Como nós já, né, só relembrando, quando nós desencarnamos, deixamos o corpo físico, que também volta para a natureza. E deixamos o duplo etérico, que também volta para a natureza. Qualidade, que é dada por quê? Por qual grandeza? É a grandeza moral.
a qualidade. Quanto mais nos esforçarmos na prática evangélica, no nosso aprimoramento espiritual, as luzes do Evangelho, mais nós teremos qualidade. Por isso que Kardec vai falar com o apoio dos Espíritos, que todos nós, até Jesus, né, poderíamos fazer realmente fatos extraordinários se nós unirmos então a nossa fé e nossas construções espirituais no trabalho em favor do próximo. Todos, sem exceção. Todos. Intensidade de fluidos provenientes de um magnetizador, que nós chamamos de passista hoje modernamente. Portador de bons sentimentos. Todos nós temos que tê-los, ou esforçar para construí-los. Porque tudo isso é uma construção, né? Ninguém saiu perfeito, isso não tem, né? Nós sabemos que estamos dentro de um processo evolutivo. Então, muitas vezes uma pessoa vai ter, né? Ela tem algumas virtudes, outras, né? Uma pessoa tem mais paciência, por exemplo, mais resignação. Porém, é uma pessoa que já não tem um tato para lidar com outras pessoas. Outra pessoa tem um tato para lidar, mas não tem paciência. Outra é mais amorosa, outra é menos. A outra tem dificuldade de perdoar. Porém, é uma pessoa que sempre está disposta a auxiliar os outros. Então, nós temos sempre ali um conjunto de virtudes, mas um conjunto de defeitos. Nós temos que ter duas preocupações: desenvolver as virtudes que nós já temos e frear as más tendências, os defeitos, para que nós sejamos os mais virtuosos possíveis. É isso que vai dar a qualidade aonde nós nos encontrarmos. Claro que o nosso curso é de paz, então nós estamos focando na questão do passe, mas nós já sabemos que tudo que nós falamos de passe, tudo que nós falamos no curso de mediunidade, no curso de atendimento fraterno, é a mesma lógica de dedicação, de empenho na nossa reforma. Só nós comparecermos ao centro espírita em determinado dia, em dada hora, por semana, sem esse esforço, é muito pouco. Nós não vamos evoluir adequadamente. Então ali, esse esforço perene e contínuo que vai nos dar esse progresso que nós temos que ter, além do resgate do nosso passado espiritual. Quando está mencionado no livro dos mensageiros que nós espíritas, trabalhadores, fracassamos com muita frequência, é porque nós temos um passado espiritual que fala mais alto. Isso vai ser dito lá pelo instrutor Telesco, na palestra que ele faz lá para os espíritas que estavam ali assistindo, né, falidos. Ele vai falar essa lógica. Nós temos um mau costume de ainda insistir em orgulho, em vaidade, em sentimentos inferiores. Aí ele vai falando, né? Quando Deus encaminhava uma família, vocês foram para os abusos sexuais. Vai fazendo uma sequência. Quando encaminhavam-se recursos financeiros para que vocês tivessem, isso ele estava falando na plateia para espíritas falidos. Quando forem encaminhados recursos financeiros, nós pensamos que os recursos financeiros são fruto só do nosso trabalho, quando isso é de determinação superior. Quando forem encaminhados recursos financeiros para que você tenha uma certa tranquilidade, vocês foram para um conforto inútil. Ele vai falando daquilo que é capaz de nos desviar dos caminhos do trabalho espírita, que são sutis, são bem sutis, não é algo muito fácil de identificar. Nós vamos aos poucos, aí vão surgindo problemas, aí nós vamos nos afastando. Mas nós temos que voltar e tendo e com qualidade. Isso é muito importante para todos nós. Então, além dos bons sentimentos, e ajudado por uma entidade espiritual benfazeja, que é um espírito que nos auxilia. Não necessariamente, né, um benfeitor no sentido mais, às vezes nós somos benfeitores no sentido mais amplo, né? Qualquer espírito que atua aqui, também existem suas gradações dentro de uma casa espírita. Mas nós temos informações de que espíritos que se dedicam ao passe, eles são muito qualificados. Eles fazem cursos, se preparam, são muito qualificados. Então tem um conhecimento muito amplo. E é com essa equipe de espíritos que nós temos que nos vincular, o trabalhador do passe, né, no momento antes de começar os trabalhos ali na Câmara de Paz. Eu tirei então, como eu já falei, né, muitos slides desse livro que eu gosto muito, nós já falamos, que é o Terapia pelos Passes, que é do projeto Manuel Filomeno de Miranda. É pequenininho também, mas tem muito conhecimento. Talvez a maioria, 50%, as ideias centrais estão nesse livro aqui. Não concordo com todas as ideias do livro, né? Tem algumas polêmicas, vamos ver algumas coisas isso hoje, né? Porque o movimento espírita é natural que tenhamos alguns assuntos ainda que não temos uma ideia exata, mas estamos construindo conhecimento. Uma união, né? Uma uniformização de procedimentos. Aqui tem algumas informações que eu não concordo muito
particularmente, mas isso não é motivo para nós não deixarmos de ler, né? E tem esse aqui, né, que é Passes Aprendendo com os Espíritos, que são transcrições de livros do Divaldo Franco sobre o passe. Bem interessante também. Eu gosto dessa gravura do Projeto Imagem, já sabe o Projeto Imagem, né? Que eles fizeram algumas gravuras a partir de obras do André Luiz e de outros espíritos também. Eu gosto que sempre simboliza, né, os fluidos, né, do espírito, né, o encarnado, né, o que está recebendo. Então isso também na minha leitura, na minha ótica, exemplifica bem o trabalho que é feito hoje dentro do centro espírita, as luzes da codificação. Então, a terceira parte do nosso curso, agora alguns aspectos mais práticos, né? Vamos dosando um pouco de teoria com a parte mais prática, então, desse estudo nosso do passe. É claro que o curso, embora tenha 2 módulos, são 4 horas, ainda é muito pouco, né? São alguns traços de passe, de magnetismo, mas bom, sempre vai requerer estudos mais aprofundados. E nós vamos esquecendo, isso é natural do ser humano, né? O estudo, ele também depende de uma repetição. Nós vamos aprendendo através da repetição, da repetição, da repetição. Então vocês observem que cada slide, cada espírito, cada escritor encarnado, ele dá a sua contribuição ao conceito de passe. Observem isso. É igual a mediunidade. Só que perguntar o que é mediunidade? É difícil dar um conceito. Não tem assim, né, algo exatamente. O próprio livro dos médiuns, ele vai dando vários conceitos à medida que vai evoluindo o livro. Porque são conceitos que têm uma multiplicidade, são elementos mais complexos. É o caso do passe. Então, cada slide vai contribuindo para que nós façamos uma ideia, vamos construindo conceitos sobre esse elemento da ciência espírita que é o passe. Então, o papel do passe espírita é equilibrar o movimento e a atividade das forças vitais. Esse é o papel principal. Aí, equilibrando, consequentemente, haverá um equilíbrio daquilo que o paciente, que o beneficiário precisa em seu corpo físico, se é que ele procura isso naquele dia. Pode ser que ele procure apenas um alento, né? Ele está vivenciando uma situação de sofrimento, ele vai lá buscar um alento, às vezes uma situação de desemprego, um problema conjugal, um problema de doença na família, não nele. Então isso também, né, é um dos propósitos do passe. Então é equilibrar o movimento e a atividade das forças vitais do beneficiário encarnado, através da ação de um doador encarnado, passista, que se associa a outro doador espiritual, que é o espírito, como nós vimos ali naquela gravura, para transmutar energias, transferir energias, pela força da vontade ativa. Como que nós vamos obter essa força naquele momento? Na concentração, que é outro elemento difícil. Não é algo muito fácil conseguir a concentração necessária, que é limpar a nossa mente naquele momento. Porque os pensamentos eclodem na cabeça, mesmo pensamentos corriqueiros. Às vezes também o paciente vivencia um problema na sua vida pessoal. E naquele momento do passe, ele vem, né, à tona aquele problema que ele vivencia. Então ele tem que ter uma concentração para poder impedir, ou tentar, dentro do possível, não pensar naquele problema que o está preocupando, porque isso vai prejudicar a emissão dos fluidos dele. Consequentemente, o trabalho fica aquém do que a espiritualidade programou no dia. Porque nós somos os instrumentos da espiritualidade. Somos as mãos da espiritualidade naquele momento do passe. Se nós não nos preocuparmos em darmos o melhor, os trabalhos ficam aquém. Então nós vamos, né, não corresponder às expectativas do plano espiritual. E através de sentimentos nobres, que é o amor irradiante que nós temos que cultivar sempre em nosso íntimo. Então eu trouxe algumas perguntas, nós vamos então começar aqui a respondê-las, aí esse é o momento de vocês também poderem falar um pouco, tirarem as dúvidas. É fundamental que nós tenhamos, né, esse diálogo, essa troca de informações, porque algumas informações aqui talvez se choquem com o que alguns de vocês têm em mente sobre passe. Eu procurei trazer de alguns livros as pesquisas que eu fiz. Isso não significa que nós tenhamos, né, a verdade absoluta sobre o assunto. Né? Vamos então ver alguns pontos em relação a isso. Tá? Qualquer pessoa pode aplicar passe
ou se exigem determinados requisitos? Primeira questão, qualquer um pode aplicar o passe? Regra geral, pode. Regra geral, qualquer pessoa pode aplicar passe. Não tem problema nenhum, né? Mas teremos alguns outros requisitos. Alguns já começamos a ver, aquela questão da moralidade, que é sempre o principal. Então, qualquer pessoa pode aplicar passe. Regra geral, qualquer pessoa. Mas o passista deverá ter preocupação constante com sua saúde moral evangélica. Já vimos alguns traços agora há pouco, no primeiro encontro. A sua saúde física também. Porque se ele está doente, ele não pode doar os passes, porque ele não tem condições para isso. E psíquica e espiritual, na questão de equilíbrio, na questão da sua disciplina mental. Vamos desenvolver isso na sequência. E, além disso, deverá observar os requisitos mínimos exigidos em sua casa espírita. São requisitos formais, digamos assim. Como, por exemplo, a conclusão do ESG. Acho que todas as casas exigem, né? E de um curso de passe. Lá no nosso lar, pelo menos, tem essa exigência. Tem que fazer o ESG e tem que fazer o curso de passe. Embora na última grade lá do ESG, nós modificamos para introduzir o curso de passe como sendo elemento do próprio ESG. Então tem que ter, idade mínima, geralmente 18 anos. Por questões legais. Não que o adolescente não poderia, pode. Mas às vezes por questões legais, para não ter outros problemas, ficamos com 18 anos de idade. Além de outros requisitos também que a casa pode estabelecer, um número mínimo, enfim, outros requisitos formais que podem surgir aí nessa escolha do passista. Aprofundando então a questão desses requisitos necessários. Físicos, ter saúde e boa disposição. Essa boa disposição está no campo mais psicológico. Então nós temos que ter essa boa disposição. É muito comum nós, às vezes, termos uma dor de cabeça, um problema, até em razão de uma estafa, daquele dia de trabalho, mas isso não pode constituir impedimento para o passe. Não pode. Vamos ver aqui. Então devem abster-se de dar passe às pessoas com doenças graves, infecciosas, evidentemente, e debilitantes, em algum sentido. Mas indisposições ligeiras, como, por exemplo, dor de cabeça, não podem ser impeditivos. Devem-se evitar atividades físicas excessivas no dia do passe passista, no trabalho, dentro do possível, ou no esporte. Às vezes a pessoa pratica algum esporte e tal, ela se intensifica muito. Então ela pode ter uma fadiga, e isso pode prejudicar a sua concentração e pode também prejudicar a sua emissão de fluidos. Então ela vai ficar aquém também dos trabalhos ali. Então, pelo menos no dia do passe, o passista tem que ter essas cautelas. E não pode também, a qualquer problema eventual, ele se indispor e não participar ali do trabalho a que ele está ligado. É muito comum encontrar amigos de ideal espírita que qualquer problemazinho de menor importância já não quer dar passe. Então isso não pode, porque os espíritos, eles planejam com antecedência as atividades. E eles contam conosco. Só vir a casa espírita, o que nós vemos com os olhos do corpo físico é muito pouco, já falamos sobre isso. As atividades são mais amplas e elas são todas planejadas com muita dedicação e com muito sistema pelo plano espiritual, principalmente as reuniões mediúnicas, mas não só, todas as atividades. Então, se nós não, qualquer indisposição, qualquer problema, vamos então prejudicar o trabalho da espiritualidade. Então, essa noção mais ampla que nós temos que desenvolver. A questão espiritual, aprofundando um pouco mais. Cultivar virtudes e manter conduta cristã. Claro que é um projeto. Temos que insistir na execução desse projeto. Claro que vamos ter quedas. Às vezes vamos discutir com uma pessoa, com o marido, com a esposa, com o filho, naquele dia do passe. Vamos ter outros problemas, uma discussão com o chefe no trabalho, alguma outra indisposição, mas isso são fatores que devem ser superados. Mesmo dia, se isso se der. Eu penso assim, que se isso acontecer, temos que ir à casa espírita já com o pensamento em prece, nos concentrando para podermos ofertar o trabalho melhor ali em favor da espiritualidade e de quem realmente precisa do passe. Sentimento fraterno, de amor ao próximo, isso também é fundamental, não só no dia, isso é uma conduta que tem que fazer parte da nossa personalidade. Também é difícil, tem um grau de dificuldade. A questão da fé.
né? Desenvolver essa conexão com Deus, a fé em Deus, fé de que, se nós nos esforçarmos, estaremos sendo bons instrumentos nas mãos da espiritualidade superior. Então, desenvolver essa fé. Quanto mais, né, nós desenvolvermos, nós vamos remover as montanhas das dificuldades na linguagem do Cristo, né? Então, é fundamental que tenhamos essa fé, e ela é um grão mesmo de mostarda, como disse o Cristo, e nós temos que desenvolvê-lo dentro de nós, né? Os mártires tinham aquela fé robusta, então nós temos que desenvolvê-lo também. A reforma íntima. Essa é uma expressão que, quantas vezes será que nós já ouvimos dentro da doutrina? Mais ou menos, reforma íntima. Inúmeras, né? Centenas de vezes, milhares, milhares, milhares. Está certíssimo, a reforma íntima é um novo padrão de comportamento que nós temos que adotar a partir do momento em que nós estamos dentro dos postulados espíritas. Se não tivermos essa noção de reforma íntima constante, ela é perene, ela não tem fim. Porque a reforma íntima o que é? É o progresso. É a lei de progresso, é deixar os nossos defeitos, né, no passado espiritual e construir outras pontes para o futuro espiritual. Então, a reforma íntima ela é realmente indispensável. É um assunto recorrente, nós temos que ler, né, sempre, sempre. Equilíbrio emocional, isso é fundamental, também passamos por problemas e nós temos que voltar dentro do possível para o lado emocional. Perseverança no trabalho, então temos que insistir, não podemos desistir, né? Houve uma doença grave na família, até podemos nos afastar, se for o caso, provisoriamente retornar ao trabalho depois, mas só se afastar no último caso. Porque nós espíritos temos que aprender a compatibilizar a nossa vida particular, familiar, com o trabalho na seara espírita. Temos que aprender a compatibilizar isso. Senão a vida vai transcorrer, se nós não tivermos essa preocupação, e os problemas domésticos, familiares, problemas do trabalho vão consumir o nosso tempo. E vamos retornar ao plano espiritual sem muitas conquistas. Então temos que compatibilizar tudo isso. Serenidade, eu não ia mais ali. Serenidade, que é fundamental, né? Esse cultivo, porque a serenidade ela vai abrir um campo melhor de espiritualidade. Os nossos fluidos, eles passam por tudo isso, né? Por todo esse conjunto de fatores, para que os amigos espirituais possam confiar e contar com o nosso trabalho. Então são elementos mínimos. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, pode fazer, tá? Então, elementos... Aquela parte da atividade física, depois que trabalhou no passe, não teria problema, é só antes, né? Só antes, exatamente. Em razão da fadiga mesmo física, que pode interferir no trabalho da doação de fluidos. É por esse motivo. Dentro do equilíbrio, né? Tem pessoa que já tem um preparo mais disciplinado, não vai ter problema. Outras pessoas, né? Pelo menos no trabalho do passe. É como se fosse a alimentação, tem também um pouquinho da alimentação. Também tem que ser um pouquinho mais regrado no dia, senão pode prejudicar. Se comermos uma comida mais forte, por assim dizer, no dia do passe, uma feijoada no dia do passe, para quem gosta, e eu sou um dos que gostam, já não é interessante, porque ela, né, a feijoada é uma comida mais forte, ela vai demorar para uma digestão. E isso vai o quê? Prejudicar a emissão de fluidos. Vai dar um passe gordo. Vai dar um passe, Os fluidos não serão os melhores, né? Mas nós falamos assim, né? Mas lembrando lá no livro Missionários da Luz, eles vão descrever, lembram? Quem leu? Eles estão participando de uma reunião mediúnica, a equipe do André Luiz. Aí eles vão descrever algumas condições dos encarnados que estão participando ali. Aí tinha uma senhora que tinha feito uso de carne, só carne, né? E estava emitindo fluidos fétidos, que estavam prejudicando os trabalhos dos espíritos. Então nós falamos assim, mas tem um grau de profundidade maior. Outra pergunta, Sim. você disse que o magnetismo é amoral, né? Sim. Então a gente só usa o termo passe quando está associado a uma moralidade elevada. Exatamente. Exatamente isso. Aí, por exemplo, eu vou falar bruxaria, coisas Sim. assim, já seria o contrário de passe com magnetismo. Exatamente. Seria um desvio. Sim, existe, claro que existem a manipulação de fluidos do magnetismo por espíritos inferiores. Que aí a gente chamaria de bruxaria, Nós espíritas não usamos essas denominações, né, dentro da doutrina. Seria o magnetismo mesmo, não tem uma denominação, magnetismo utilizado por espíritos inferiores. Nós não usamos esses, né,
essas forças. Né? Lembra daquele estudo que Kardec faz no Livro dos Espíritos, talismãs, pedras, lembra disso? Não, ele faz um estudo sobre isso, mas essa vai ser a essência. Não, as pedras, talismãs, corrente, não tem nenhum significado, mas o magnetismo, né, com que você se associa, você vai pegar um talismã e quer que aconteça algo contra uma pessoa, pode associar com um espírito inferior. Nós chamamos de obsessor em alguns casos, mas não é o talismã que chama, é a vontade. Aí existe uma conexão com esse espírito, né? É uma outra categoria. Mas existe esse uso do magnetismo por entidades inferiores. E o passe é um direcionamento, né, positivo, bem-fazejo em favor, né, de pessoas interessadas dentro de uma casa espírita. Outros requisitos intelectuais, quais são? Ter conhecimento especializado sobre o passe, como nós estamos aqui num curso de passe. Aí depois vocês podem ler o livro, por exemplo, Terapia dos Passes. Quando vocês lerem a obra do André Luiz, vão ter outros olhos também. No Missionários da Luz tem um capítulo sobre passes. Eu não usei esse capítulo porque eu acabei encontrando o que eu queria dentro da obra ali, basicamente o projeto manual do Mas o livro Missionários da Luz, que é o terceiro livro do André Luiz, ele, na verdade, ele é um livro que aprofunda as práticas do movimento espírita. Tem um capítulo sobre mediunidade, depois tem um sobre o passe, formas de mediunidade, atuação da espiritualidade. Então tem um capítulo sobre passe. Então quando nós vamos ler esses capítulos, vamos ter um outro olhar. É isso que acontece. Quando eu Marcelo, algum tempo atrás, o livro Os Mensageiros, eu nem me dei por conta da profundidade dos primeiros capítulos, porque eu não estava dentro do movimento espírita. Então para mim, né, no momento foi só uma literatura de conhecimento. Aí depois que eu ingressei no movimento, eu fui reler algumas vezes e eu fui ver a profundidade do trabalho dentro do movimento espírita. Aí, né, a minha compreensão foi outra. E é assim que tem que ser com o passe. O passe, quando agora vocês forem ler outras obras, vocês vão ver então um conhecimento mais aprofundado. Quando forem ler a codificação, não vai ter a palavra passe, mas vai ter a referência a magnetismo. Muitas e muitas vezes. Né? O passe é uma das modalidades do magnetismo. Uma das. Então, é outra forma de enxergar a literatura espírita. Então, são esses recursos intelectuais que nós precisamos. Então, deve procurar conhecer com o que se está lidando. Como e para quê. Então, o passista tem que ter esse conhecimento. A qualificação perene, por meio de leituras, são meios importantes. Então, de vez em quando, ler um texto, né? Ou quando for ler literatura, prestar atenção nesses detalhes. O passista ou o beneficiário do passe devem ficar em prece no momento da transmissão fluídica? Vejam bem, a prece, ela é semelhante ao passe, mas são conceitos distintos. Com a prece nós vamos nos ligar com o Pai, com espíritos benfeitores. O passe é uma transmissão de fluidos. Ambos, prece e o passe, têm por objetivo trazer bem-estar, seja físico, espiritual, emocional, ou bem-estar para o nosso ser integral. Então, no momento do passe, não seria interessante que nós fiquemos, então, em oração. É errado se ficar? Não, não é errado. Mas o mais correto seria isso, né? Isso de acordo com as pesquisas que eu fiz, né? Há concentração no silêncio exterior e interior. Por que exterior? Porque alguns passistas, isso eu já presenciei várias vezes, ficam balbuciando oração durante o momento na câmara de passe. Então isso é um costume que não é necessário. E também pode trazer um desequilíbrio, uma desconcentração. A mim já trouxe várias vezes, porque a pessoa fica balbuciando, né? Alguma prece, alguma oração, no momento do passe, o passista. Então não precisa, não há necessidade disso. Porque a prece, ela é feita no momento anterior pela equipe dos encarnados. Né? A equipe se reúne, ela faz uma prece e ela se conecta com a equipe espiritual naquele momento. A partir disso, tanto para o passista quanto para o beneficiário, são momentos de concentração. Isso é fundamental. E de silêncio interior. Porque quem vai atuar? São os espíritos. Se você faz uma prece naquele momento,
é fluido subindo, é fluido descendo. A prece, ela vai trazer uma mistura ali, né? A Sônia, lá do nosso lar, que foi minha professora do ED, falava, é jato para cá, é jato para cá. Ela falava assim, que ela também é a favor da questão da concentração. Foi minha professora do ED, lá no nosso lar. Mas ela está certa. Mas toda vez eu fiz prece, não tem problema, né? A prece, ela nos dá também um grau de abertura espiritual. Mas o mais correto é concentração em silêncio exterior e silêncio interior. Diga. Quer ter pergunta? Tempo de concentração. Como? Tempo de concentração. O tempo de concentração, o tempo do passe em si? Tem esse assunto ali mais adiante, vou antecipar. Não tem um tempo exato, nem o Espírito nos fala sobre isso. Em média, em torno de 1 minuto, né, mais ou menos isso. O livro da Dona Terezinha, eu não trouxe o livro hoje. Ela fala em 40 segundos. Ela falou na casa dela lá em São Paulo, ela já é desencarnada. Ela fala em 40 segundos, mas eu penso, alguns falam que é a adoração de um Pai Nosso, já ouviram isso? Já. Adoração, né? Até ficam assim, reza um Pai Nosso. Não é necessário, né? Levando em consideração isso, mas não tem um tempo. Eu penso que 1 minuto, entre 50 segundos e 1 minuto e 10. O que não pode acontecer, o que tem acontecido, é uma diferença muito grande entre os passistas. Eu sou daqueles um pouco mais acelerados, já perceberam, eu acho, né? Então eu dou um passe, quando eu trabalhava lá no grupo público, aí eu era um dos primeiros já me afastado, aí eu demorava, os outros, né? Mas tem que ter uma harmonização entre os passistas. Então, quando o passista, eu falo por experiência própria, eu estava muito concentrado, né? Tinha um momento que realmente dava para ver que acabava a interferência dos espíritos. Aí eu acabava, né? Voltava para a posição original. Então não existem regras absolutas, rígidas, mas tem que ter uma harmonia entre os passistas, sim. Se o primeiro terminou, já é hora ali, né, de dar uma olhada, não tem problema. Se você olhar, né, não tem problema, vai se concentrar, né, para poder já terminar e finalizar ali. Marcelo, mas acontece, já aconteceu várias vezes Sim. Quando você vai dar passe, tem jeito que você acaba ficando mais tempo. Sei. Você sente que você precisa de mais tempo para harmonizar para aquela pessoa. Pode acontecer. Não vou falar. Como eu falei, não tem regras absolutas e rígidas. Pode acontecer. Um momento um pouco mais demorado. Aí, provavelmente o médium já tem uma sintonia espiritual mais apurada. Ele vai, então, talvez receber uma orientação do espírito que está dando passe. Pode acontecer isso. Mas talvez não seja uma regra. Então, mas entre 50 segundos e 1 minuto e 10, 1 minuto e 20, mais ou menos isso, tá? Então, os silêncios são condutas mais apropriadas no momento da transmissão do passe, porque favorecem a ação dos espíritos incumbidos da condução dos trabalhos. Antes de iniciar o trabalho do passe e quando da finalização, são os momentos apropriados para se tecerem preces pela equipe, né, responsável. Aqui também é feito isso, né? Uma prece inicial e uma ao término dos trabalhos, né? Também é isso lá no nosso lar. Penso que a maioria das casas também seja assim. Então é o momento mais apropriado. Então, no momento da doação fluídica, não é interessante que se façam preces, nem o passista e nem o beneficiário. Esse é um assunto polêmico. Qual a técnica recomendada ao passista durante a transmissão fluídica? É um dos mais polêmicos do atual movimento espírita. Então vamos ter várias posições. Eu sou da posição de que as práticas espíritas do passe têm que ser as mais simples possíveis e as mais discretas possíveis. Essa é a posição externada pelo nosso Herculano Pires. Então ele fala que a simples imposição de mãos, e ele se baseia no entendimento do Emmanuel, no livro O Consolador, que é um livro bem antigo, eu acho que é de 1938, o livro O Consolador. Também Emmanuel fala que é só pela imposição. Não tem que ter nenhum gesto, nenhuma gesticulação. O toque é inimaginável para os espíritos, embora uma parte do movimento ainda tenha essas práticas de toque, usando uma fala de Kardec, né? Kardec fala rapidamente o toque, o gesto, mas ele não diz como nós conhecemos o passe hoje em dia. Ele está iniciando os estudos ali. Então, até onde eu pesquisei, vocês vão pesquisar também, cada um tem as suas conclusões sobre esse assunto bastante polêmico. Então, fazer a imposição das mãos, né, como nas gravuras, sem gesticulação.
Não há necessidade. A pessoa está com dor no estômago, vai ser no estômago. A pessoa está com dor na cabeça, vai ser... Não há necessidade disso. Porque eles são dirigidos os fluidos pelos espíritos para onde a pessoa tem necessidade. Nós não sabemos. Mesmo que ela fale num trabalho que ela foi atendida, né, previamente, não quer dizer que ela sinta, porque nós sabemos que o ser humano é muito complexo. Então não há necessidade, porque o trabalho do passista, por que não tem necessidade de gesticulação ou de outros movimentos? Porque isso não tem nenhuma interferência na qualidade dos passes, dos fluidos. É por esse motivo, nenhuma interferência, nenhuma. Segundo, né, até onde eu estudei, né, é o único procedimento admitido atualmente pelo movimento espírita organizado. Os espíritos atuam com discrição e nós também temos que ter essa conduta. A movimentação das mãos, à distância ou com toque, não tem nenhuma interferência na qualidade dos fluidos transmitidos, que é realmente o elemento principal do passe. Então, se você não vê outros entendimentos, casas que praticam o toque, ou uma gesticulação. Em São Paulo tem, né, o Edgar Armond, já ouviram falar do Edgar Armond? Ele foi um estudioso, mas depois ele acabou tendo uma outra linha diferente, não é tido mais, né, pelas federações como sendo ele já desencarnado há muitos anos, né, muito tempo, como uma referência no estudo do movimento espírita. Mas ele dividiu, de certa maneira, o movimento espírita no estado de São Paulo. O Edgar. Em Minas, o Juninho ele faz a cirurgia assim, com toque. Como eu falei, haverá outras casas. Assim, na minha fé, Sim. eu sou curada da coluna Pelo Juninho? Eu compreendo tudo isso, né? Compreendo tudo isso. Tem outras posições, tem outros entendimentos. É que daí não seria um passe, seria uma cirurgia espiritual. Seria. Temos esse ponto também, né? É que, na minha opinião particular, também por meio dos estudos que eu fiz, né, o Herculano Pires é a minha referência nessa questão de estudos mais aprofundados. Porque ele tem mais de 40 livros escritos e ele fez um estudo aprofundado. Essa questão de cirurgias espirituais, eles falam dos espíritos, mas eles podem fazer isso até independente da nossa atuação, até durante, né, outras atividades num centro espírita. Então, a maneira de como uma parte do movimento enxerga isso, vê isso, geralmente não corresponde ao que a espiritualidade vê, enxerga e interpreta. Embora não estou dizendo que seja errado, equivocado, não é isso. Mas nós temos que pensar no seguinte: qual que vai ser a minha gesticulação, o meu toque, qual que é a minha interferência nos fluidos que eu vou doar em favor ali da pessoa que procura uma cura, para uma doença física, para um problema emocional, para tudo mais. Entendeu? Então são indagações que nós temos que fazer. O Herculano ele é bem duro, nesse livro ali ele fala que, né, gesticulação, toque, tudo isso é totalmente dispensável. E o livro é da década de 60, é totalmente dispensável. Entendeu? Então são pontos, né, mas tem outros que têm pontos distintos, que vão usar o toque, né, vão usar a expressão cirurgia espiritual, entendeu? Eu penso que o passe, ele tem toda essa vocação, independente de nomes que se dão, entendeu? Porque o espiritismo ele é reforma moral, ele tem a sua propensão. Então, se nós explicarmos cirurgias espirituais, né, com outros pontos, né, isso é muito caro. Chico perguntava para ele: Chico, por que você não faz uma cirurgia espiritual no seu olho, né? Ele falou assim: porque a medicina é para os homens. Ele falou. Nunca fez. Entendeu? Então, além do passado, do pretérito, né, da pessoa, né, as doenças nós sabemos que são, pelo menos, necessárias até certo ponto. Não é errado buscar uma cura, de maneira alguma, senão não existiria medicina. Mas ela tem uma função dentro do nosso processo evolutivo, muito grande. Então nós temos que compreender. O que eu coloco hoje em dia, no ano de 2019, nessa questão de curas, de fluidos, nós temos que estudar um pouco mais o movimento espírita, amadurecer um pouco mais. E não podemos tirar o foco do espiritismo, que é a transformação moral dentro dos padrões evangélicos. Porque se uma pessoa vir aqui à casa espírita procurar só pelo passe ou por cirurgias em outras casas, o espiritismo não vai estar cumprindo a sua função. Se a pessoa chega no final da palestra faltando 5 minutos só para poder receber o passe, ela não vai ter o necessário. Então quer dizer que, na verdade, a cirurgia ela não existe no espiritismo? Não, ela existe, mas assim... Em
Sei. Sempre foi em Minas. Sei. E a gente vai nesse Julinho, muitas Sim, pessoas, imagina. inclusive de Londrina. Imagina. Trabalho de cura tem filas aí. Eu já veio. Eu sei, eu imagino o que acontece, mas ali tem um elemento, tem outro médico famoso que se encontra preso, por exemplo, que se passava como médico de cura. Será que ele é? Será que não é? Tem um efeito, né? Até que ponto? A nossa fé também ela tem um efeito fortíssimo na nossa cura. Então se a pessoa vai lá e ela tem aquela fé muito grande que ela vai ser curada, ela vai ser dentro do passado, mas talvez ela foi só porque ela foi lá ou pela fé dela. Tem muitos outros fatores que interferem. Eu penso, Marcelo, na minha posição pessoal, que o Espiritismo ele caminha para ele tem que caminhar para uma reforma moral nos padrões evangélicos. E nós não podemos trazer pessoas só por meio de supostas curas e outros elementos que não dizem respeito diretamente à figura central da doutrina espírita, na minha concepção de espiritismo. Como Jesus falou, né? A tua fé. A tua fé. Todas as vezes ele usava isso. Médium de cura, até trouxe alguns slides no futuro. Ninguém, nos próximos slides. Ninguém sabe se é médium de cura. Ninguém sabe. Aí, é só para concluir, já falo. O médium, se ele nasceu com essas faculdades especiais de cura, e se ele está numa casa espírita, aonde que ele vai exercê-la? Dentro da câmara de passe. Se ele está aqui assistindo uma palestra, e se ele for médium de cura, os espíritos vão usar dos frutos dele, sem espetáculos. Sem, porque os espíritos atuam com discrição, sem espetáculo, sem casas de cura só para isso, porque nós temos que curar o nosso espírito. Essa é a minha compreensão a partir das leituras que eu faço, que eu tenho feito. Mas é um assunto, sempre tem um mais, que é polêmico no movimento espírita. É polêmico. Então cada um vai ter que ler, estudar e formar as suas opiniões. Só ele vai falar depois do daí você fala. Qual é o seu comentário? Às vezes no momento do passe, assim, pode ser uma interpretação minha, uma maneira de ver. Mas eu vejo assim, que às vezes tem pessoas que tipo assim, tem uma carapaça, assim, que não deixa de você passar aquela energia. Sim. Então o que acontece? Você fala que não pode aquele movimento, mas que daí no nosso lar, quando o André Luiz está lá, que ele faz aquela limpeza e tal, mostra e tal. Você durante um pouco antes do passe, se você puder fazer tipo aquela limpeza, sim, é errado? Ou isso aí Lembra o que você falou, André Luiz, no nosso lar, porque os espíritos têm conhecimento do que eles estão fazendo. Não há necessidade. Não há necessidade. O Herculano fala sobre isso. Tem um vídeo antigo do Divaldo fazendo a limpeza, ele mostrando como que ele faz um passe, ele faz uma gesticulação, depois ele se retrata nesse vídeo no futuro. Não há necessidade, porque volta a falar, nós vamos doar fluidos. A gesticulação, ela não tem. É claro que se eu for fazer assim, pensando que eu estou limpando, ajudando, os fluidos podem até ter um impacto positivo, mas essa gesticulação ela é indiferente. É a sua vontade junto com o apoio dos espíritos que vai ser um grande diferencial. Então não tem passo de limpeza, passe, isso não existe. Entendeu? Até porque se a pessoa está refratária a receber o passe, não é isso, não é isso. Por isso que é indiferente. É exatamente isso. Mas você vai encontrar casas onde haverá essa gesticulação. Diga. Não é meu caso. Sim. Tá? Mas, por exemplo, existe um médium que tem o poder de cura, apesar dele não saber. Sim. Ou, de repente, aquilo começar a se manifestar mais fortemente, porque tem um protetor, tem um mentor, né? E se, de repente, no momento que ele não está numa casa espírita, e existe um caso que ele precisa, ele se sente necessidade de socorrer alguém, pode ser feito isso? Nós vamos ver também mais adiante. Pode haver o deslocamento, sim, dar um passe fora da casa espírita. Pode acontecer. No momento que a pessoa Isso, pode acontecer. Regra geral, o ideal é que se dê dentro de uma casa espírita. O ideal é que se dê dentro da casa espírita. Mas, não sei se aqui tem grupos que prestem auxílio a enfermos. Com passe. Então, nesses casos é possível porque tem um acompanhamento da equipe espiritual. A gente faz a preparação aqui primeiro e depois sai. Esse é o caso, vamos dizer, mais mas interessante. Mas se você está vendo que a pessoa está passando mal, sei. Você é uma pessoa que tem um certo conhecimento. Sim. Não é Sim. o meu caso. Sei. Dali, aconteceu, a pessoa desmaiou, qualquer Sim. coisa assim.
Não pode ser socorrido, Olha, não vai ver você não vai estar vestida do teu, Sim. acompanhada do Sim. teu mentor, do teu protetor. Eu li sobre isso já, o Herculano ele é contra, outros são a favor. Tem que ter um preparo espiritual, entendeu? Ele pode, claro, prestar um auxílio naquele momento, não tem regras absolutas, não é o mais ideal. Ele pode, qual que é o auxílio que ele pode dar nesse momento? Prece. A prece. Seria melhor que um passe, porque o passe, ele requer a presença de espíritos benfeitores que pode ser que no momento não estejam ali. Então o melhor recurso é a prece. Agora, quando tem um trabalho sistematizado, como tem aqui, de preparo prévio, acompanhamento com mais, né, de dois, né? Dois ou mais. Então, um só, os escritores não recomendam, porque pode haver problemas de comunicação mediúnica. Sempre em dupla. Dupla, no mínimo em dupla. Duplo 3. Aí é diferente, entendeu? Então, recomendo que não depasse fora do centro, a não ser com um trabalho sistematizado com equipes previamente que trabalham nisso. Agora, no caso, uma mãe dá o passe no filho, naturalmente. O passe... Quando o filho está, uma criança está enferma, então, alguma coisa. Mas entra nesse contexto. Na mesma não é da prece. Não é melhor prece. Tá bem. Porque eles vão falar que os espíritos não estão à nossa disposição, porque são eles que dirigem os fluidos. Entendi. Entendeu? Mas é claro que tem a boa intenção sempre, tem outros espíritos que estão que nos auxiliam desde que nós tenhamos conhecimento. Mas o ideal é que sejam preces. Mas nesse caso não cabe de repente uma preparação prévia, de repente 5 minutos? No caso desse que você citou? De repente então, você, o passe, como passista, sim. tudo bem, você não está no local adequado, você não está no centro. Mas você faz uma preparação, faz uma prece solicitando o auxílio da espiritualidade para poder fazer aquilo. Pode acontecer, pode. Mas o ideal, ali a unanimidade dos escritores falam que é dentro dentro da casa espírita. Só vou aqui depois eu já posso. Não existe então um passe inconsciente. Para haver um passe, o passista tem que se dispor. E pode ser que ele se disponha sem estar achando que está dando passe, e está, porque pode ser que a espiritualidade não esteja ali. Pode doar só o seu magnetismo, como naquela, né, primeiro lá, aquele de Mesmer, só o que ele tem de fluidos, que não são os espirituais. E o perigo é porque quando se, vamos dizer assim, se posiciona para isso, se você não tiver íntegro, vamos dizer assim, você pode ficar vulnerável a outros espíritos. Esse seria o perigo. É um dos, pode ficar vulnerável. E pode não ter nenhuma eficácia se não tiver espíritos, se você não tiver fluidos ali benéficos. Mas é um dos. Se for um médium propriamente dito, ele pode, no momento de descontrole, dar uma passividade, isso é pernicioso, tá? Com certeza. Isso que vou aproveitar e fazer uma colocação, que em 2 vezes, uma foi assim muito forte, que uma pessoa mediunizou na sala, lá na Irmã Sheila, e nós esvaziamos a sala e 8 pessoas não conseguiam segurar aquela pessoa, porque era uma senhora, né? E só depois de chamar o nome dela e fazer a prece, que ela se estabilizou. Então isso pode acontecer também. Pode. Tem até uma coisa lá, exatamente com isso que a Cineia já antecipou. Pode acontecer uma comunicação mediúnica. Então os pacientes têm que estar preparados, esvaziar ali e começar a chamar, não vai conversar com o espírito no momento. Entendeu? E se ele penetrou ali, ou ele penetrou com a autorização da equipe espiritual, ou então não houve uma sintonia com a equipe espiritual. Né? Então isso pode acontecer. Vamos falar um pouquinho mais depois disso. Pode falar. O espírito ele estuda, certo? Sim. Então, logo ele é ligado a uma casa, no centro espírita. Sim, o trabalhador espírita, sim. No caso que ela falou, você encontra uma pessoa ali com uma dificuldade e tal, você vai, o mais correto é você fazer uma prece. O mais correto. E você, assim, como você está estudando, você participa de uma casa, nessa prece, você logo encaminha e pede ajuda para a espiritualidade daquele lugar que você está, porque você tem força daquele lugar, você tem uma ligação com aquele lugar. Então eu acho que dessa maneira você pode sim, às vezes sozinho, poder dar um auxílio, não passe ou isso e aquilo, mas você pode dar um auxílio. Mas você está fazendo uma prece. Por meio da prece, sem dúvida que eu passo é algo mais específico, ele requer necessariamente a presença de um espírito benfazejo que quer o bem. E pode ser que não tenha um espírito desse porte no momento passe, por isso que a prece é mais recomendável. A prece não há necessidade de espírito algum, porque nós nos dirigimos ao alto. Então essa é a diferença. Vamos avançando, que tem muitas polêmicas aqui. Mas é isso, né? Basicamente isso. Daí cada um tira as suas dúvidas, façam os seus estudos e vão se aprofundando, porque nós
no movimento espírita, precisamos aprofundar essa questão de passes, de curas espirituais. Tá? Isso eu nem falo então das curas que usavam os objetos, né? Lembra? O Fantástico, o Repórter adoravam ir lá, né? Isso então não é nem tido como práticas espíritas, tá? Dr. Fritz, tudo isso. Então, no centro espírita, especialmente, deve-se evitar tocar nos pacientes. Isso é a Dona Terezinha Oliveira falando, no livro Fluidos e Passes. Porque além do toque ser desnecessário, não tem interferência na questão de doação fluídica, muitos desconhecem o espiritismo. E eles, ou seus acompanhantes, veem com estranheza e suspeita o toque pessoal, faltou uma L ali. Né? Entenderam aonde ela quer chegar, né? Uma mulher vai lá, um homem que é passista, é meio estranho. Né? Somos criaturas ainda imperfeitas. E o toque físico, nossa, mas eu li isso no livro. Ai, meu Deus. E o toque físico pode desviar-nos da elevação de pensamento. Olha onde ela foi, a Dona Terezinha. Pode desviar-nos da elevação de pensamento necessária ao passe. E quem sabe levar-nos a envolvimentos emocionais indesejáveis, negativos. Entenderam? A dificuldade, a desnecessidade do toque, o risco. Então é isso que ela traz para nós. Né? O trabalho de fluidoterapia também é um exemplo. A fluidoterapia com toque. Não, eu estou falando, tem que ser sem toque. Tem que ser sem toque. Tem que ser sem toque, né? Pelo menos aqui, né? Tem outras casas que estão fazendo com toque. Mas não é necessário. Tem problemas nisso, né? Então, ainda sobre a técnica, é correto mais de um passista para o mesmo beneficiário? Tem algumas casas que o trabalho de fluidoterapia, né, não é também indispensável. Não há necessidade. Por quê? Vamos ver aqui. Então, o mais correto é um passista para cada beneficiário. Então, não há comprovação de que o atendimento fluídico de mais de um passista seja mais eficiente do que o de um. Vou pensar, mas são mais fluidos, mas quem dirige são os espíritos. Às vezes um passista ele tem tantos fluidos benéficos que ele por si só, naquele dia pelo menos, ele pode saturar de bons fluidos ali a câmara. Entendeu? Por esse motivo. Então seja mais eficiente. Deve ser lembrado que a câmara de passe encontra-se saturada de bons fluidos e caberá aos espíritos a tarefa de dirigi-los adequadamente. Então é um outro elemento, não há essa necessidade. Né? Já vi grupos meus mesmo, quando eu participava, que tinha uma pessoa também um pouco mais com problema, já estava meio chorosa, meio desanimado, aí foram lá 5 fascistas, né? Nessa suposição de que teria uma força maior. Mas não é algo indispensável, né? Diga. Na nossa casa aqui, nós, quando vem a mãe com a filhinha, se dirige 2 passistas, um para a mãe ou para a filha. Mas a gente vê em muitas casas o mesmo passista fazendo assim. Verdade. Eu lá no nosso lar, quando eu participava do grupo público da quarta-feira, era um passista só. Mas eu não vejo nenhum impedimento também. Mas os fluidos não seriam diferentes? Não seria. Cada um tem a sua necessidade. Você pode, os dois vão fornecer os fluidos, mas quem orienta é a espiritualidade. Entendeu? É a espiritualidade. Eu não vejo nenhum, não é pernicioso. Na minha leitura não é. Tá? São pontos polêmicos, né? Temos vários aqui. Esse é outro ponto, né? É correto referir-se a passista como médium? Alguns falam, né, médium passista. Nos livros que eu li a Dona Terezinha, em alguns momentos ela fala médium passista. Mas eu penso que tecnicamente não seja o mais correto. Porque o médium, propriamente dito, porque vamos lembrar do conceito de mediunidade lá no livro dos médiuns. Kardec fala assim, todos nós somos médiuns, mas ele faz um corte metodológico assim. Ele faz assim, mas somente os que têm uma faculdade mais ostensiva que necessariamente detêm a mediunidade. Ele faz um corte. Então a mediunidade no sentido que todos nós somos influenciáveis, nesse sentido amplo, todos nós somos. Mas o médium propriamente dito é aquele que tem uma faculdade que permite com que uma entidade desencarnada se comunique por ele. Isso é o médium, seja pela fala, por exemplo, seja o médium de audiência, pelos ouvidos, de vidência, da psicografia. Esse é o médium propriamente dito. Então, médium passista, ele é uma expressão que não corresponde à verdadeira, porque qualquer um pode ser passista, mas nem todos são médiums. Entendeu? Essa é a lógica. Pode coincidir que exista ali um médium que tem os seus fluidos de cura mais especiais. Mas, regra geral, então, não é uma denominação correta. E mesmo porque
Tem casos em que a pessoa que vai ao centro pela primeira vez, ela tem medo da palavra médium, mediunidade. Quando se fala assim, agora é a hora do passe, o médium passista, a pessoa já assusta, né? Com isso, né? O médium passista. Sai lá. Eu conheço pessoas que só gostam de palestras, mas não tomam passe. Tem medo que espíritos se comuniquem no momento. Eu conheço uma senhora, ela não toma passe, ela tem medo. Ela é mãe de um funcionário, ela não toma, então ela tem medo, né? Então o médium assusta, né? Então, em rigor, não. Então, a mediunidade no sentido próprio, segundo a doutrina espírita, é uma faculdade que certos indivíduos portam e que os habilitam a serem instrumentos, hoje passou um tempo, mas vamos até agora, para que o espírito desencarnado por eles se comunique. No passe não há comunicação mediúnica, todos conseguem compreender isso, né? Nós estamos colaborando com os espíritos, enquanto na mediunidade nós cedemos uma parte do nosso corpo para que os espíritos usem provisoriamente. Entenderam? Porque no passe, como eles usam ali, derrama-se o fluido. Enquanto na mediunidade o espírito se aproxima e vai usar uma parte do corpo, comunicando. É diferente, o mecanismo é diferente. Temos que entender isso. Não passe. Ninguém precisa aplicar o passe mediunizado. Não, é equivocado. Exatamente. Se isso acontecer, é um sinal de desconcentração. Vamos ver isso aqui também. Não podemos, né? Então no passe não há comunicação mediúnica. Há participação de espíritos que derramam fluido sobre o passista encarnado, os quais têm como destino beneficiar. Então tem uma diferença. Alguns livros se referem sim a médium passista. Eu já vi alguns livros da Federação Espírita, mas eu penso que o mais correto sejam os que não tratam como tal. Posição do Marcelo também. Né? Então vocês vão pesquisando aí. Essa é a minha compreensão. Qual o procedimento a ser adotado em caso de comunicação mediúnica na Câmara de Passe? A Sinéia já adiantou, e ela já deu a resposta. Porque na Câmara de Passe não é o lugar de conversar com o espírito. Então, se isso se der, nós temos que chamar a pessoa para que ela saia do transe mediúnico, que ela entrou ali por uma indisciplina. Se nós não soubermos o nome, a gente chama senhora, senhor, rapaz, moça, chamá-la. Até dar um toque, esse caso sim, para chamá-la, né? Nesse caso, né? Senão pode haver ali algum problema. O Divaldo vai falar no livro ali, no finalzinho do livro Terapia pelos Passos, que é comum o assédio de espíritos, mesmo em casos estruturados, eles podem tentar se infiltrar. Então tem vários fatores, né? Então não é o momento ali da comunicação mediúnica, né? Então a Câmara de Passe não é o local apropriado para se dialogar com o espírito. Já vi pessoas do movimento falarem que não, tem que tentar ali esclarecer o espírito, mas eu não acho a melhor técnica. Eu não acho a melhor técnica, então nós não podemos, né? O local de conversar com o espírito é dentro, né, de uma reunião mediúnica séria, dentro de um centro espírita sério. Ali é o local de se dialogar com os espíritos. Fora daí, pode até haver, mas aí os riscos são mais sérios. O Kardec falou assim, é como mexer com mediunidade é como uma pessoa que vai manipular ácidos ou outras substâncias sem entendê-las. Ele fala isso, ele compara um laboratório de química, ele compara com uma reunião mediúnica. Tá? Então, em havendo comunicação de espíritos, orienta-se que se converse com a pessoa mediunizada, chamando-a para a realidade objetiva. Isso se um beneficiário, né? Agora, se for o passista, aí a coisa desandou, porque ele está na casa espírita, né? Ele precisa de um auxílio, mas ele também tem que ser chamado, o mesmo procedimento, tanto para o beneficiário quanto para o passista. Pode acontecer, porque está lá no momento de concentração, a pessoa está no momento numa casa espírita, ela ainda não está não tem ainda, ou naquele momento vive um problema de fragilidade emocional, psicológica, e ela pode dar lugar a essa facilidade. Às vezes ela nem sabe que é médium, foi conduzida para lá, de repente deu uma comunicação, pode acontecer. Mas é importante chamá-la então, porque o transe mediúnico, ele acontece, mas ele tem como chamar a realidade o médium. Né? Não há um domínio do espírito na pessoa do médium. O médium tem total controle das suas faculdades. A não ser em casos extremos de obsessão, mas não é um caso que vem agora. Casos extremos de obsessão por subjugação. Aí onde deve ser dado o passe? Nós já respondemos aqui, né? A Câmara de Passes de um centro espírita é o local mais apropriado para a transmissão fluídica. Em casos espíritas com espaço físico reduzido, tem algumas que não tem, né? Tem um espaço físico mais reduzido. Aí, o mesmo recinto das exposições públicas poderá ser empregado para a finalidade. Né?
Tem algumas casas que não tem espaço para câmara de paz. Não tem problema também. Só tem que ver se todos que estão ali querem tomar o passe, que a pessoa fica inibida às vezes, ela não quer tomar o passe, ela tem medo, então tem que dar para ela essa condição dela se retirar naquele momento. Acabou a palestra, fala, agora é o passe, tem que explicar rapidamente, é uma transmissão de fluidos, com a ajuda dos espíritos, então quem não tiver interesse pode se retirar, tem que ter essa explicação prévia. Né? Continuação. Não é possível que o passe, em caráter excepcional, seja ministrado em outros locais, como em favor de enfermos em suas casas ou em hospitais. Nesse caso, recomenda-se que os passistas, quando começa, né, que vão se deslocam, pertençam à equipe de passes e se dirigam, nossa, português ali, né, ao local com a equipe de no mínimo 2 pessoas, que é o que é feito aqui no Meio. No nosso lar também tem uma equipe própria para isso. É bom que tenham alguns membros, porque nem todos podem, né, naquele dado horário, naquele dado momento ir. Então, no mínimo 2 pessoas. No mínimo 2, porque pode haver comunicação, em último caso, então tem que ter um ali para auxiliar. Né? Então é importante isso. Mas é em caráter excepcional. Então, participantes da equipe do passe no plano físico. Nós temos um coordenador da tarefa, geralmente é feito um rodízio de épocas em épocas. Né? Geralmente os estatutos das casas estipulam um período, geralmente 2 anos, no nosso lar, se não me engano, 2 anos de tempo da coordenação. Ele pode ficar na coordenação e pode também dar passe. Isso acontece. Né? O aplicador de passe, o passista propriamente dito. Aí tem que ter uma pessoa responsável pelo encaminhamento, que fica ali, geralmente ela vem, né, no salão e ela conduz as pessoas à câmara de passe. Aqui também tem, né? E essa pessoa não vai dar passe, pelo menos, né? E de épocas em épocas faz um rodízio também de funções. É importante que isso aconteça. E o interessado, evidentemente, no recebimento do passe, que vai entrar daqui. Algumas outras orientações ao trabalhador do passe. O uso de roupas discretas, isso é necessário, né? As mulheres, os homens também, né? Uma roupa discreta, apropriada, que não tenha, né, que não chame muita atenção. Isso é importante. Para todos os envolvidos. Cuidados com a higiene pessoal, isso também é importante para todos nós. Evitando-se o uso de perfumes com fragrâncias marcantes. Isso pode, por quê? Desconcentrar. A fragrância é muito forte, por mais que seja às vezes muito boa, mas isso desconcentra o trabalhador do passe. Pode acontecer. Tem pessoas que não, mas tem pessoas que podem se desconcentrar com esse perfume. Pontualidade e preparo mental no dia do trabalho. Isso é importante também. Então, o trabalhador tem que, no mínimo, chegar, né, antes da palestra. É bem comum, né, chegarem trabalhadores aí no meio da palestra. Acontece. Aí fica conversando, vai dar beijinho em todos os trabalhadores, assim. Lá no final, né? Não é assim? Conversa, pergunta como está. Vai dar beijinho, cumprimento no meio da palestra. Normalmente. Sem pudores. Mas isso não pode, né? Porque isso desconcentra o palestrante, né? A equipe espiritual é muito séria, ela está lá para isso, desconcentra as pessoas olham. É tão triste quando o palestrante está aqui falando, de repente uma pessoa faz um barulho, beira, todo mundo olha assim. É desconcertante para o palestrante isso. E acontece. Então tem que ter pontualidade. Aquele dia tem que se concentrar para isso. Tem que ter pontualidade porque os espíritos contam com isso. Pontualidade para, né, os trabalhos iniciais. O preparo mental nós já falamos, né, várias vezes, né, no curso. Disciplina mental, tudo isso que envolve a concentração. E a alimentação nós falamos agora há pouco também sem excessos, adequada ao organismo. Então cada um faz a sua autoanálise, né? Alguns espíritos recomendam não comer carne no dia, alguns não comem, né? Então cada um põe para si essa necessidade de uma alimentação mais regrada. É claro que a alimentação regrada deve ser em todos os dias, mas no dia do passe ela é indispensável, senão vai frustrar também os trabalhos que serão desenvolvidos aqui. Tá? Esse fato de alimentação é ligado com o fato fisiológico da digestão, o fato de a quantidade de sangue, né? Sim. Isso mesmo. É ligado. Isso. É ligado a isso, sim. Aos fluidos que são emitidos, né? Então os espíritos nos convidam ao consumo, a abandonar o uso do consumo de carne. São os espíritos, vários espíritos falam isso, né?
Várias. Lá na codificação, Kardec pergunta explicitamente isso. Eles falam assim, a carne tem que alimentar a carne, mas eles dão ali, induzem a ideia de que no futuro nós temos que abandonar o uso. Os espíritos ligados ao Chico também não gostavam do consumo, né? O Alexandre, no Missionários da Luz, vai fazer um discurso bem severo contra o consumo de carne, justamente por vários fatores. Primeiro, pela questão fluídica, e segundo, porque são nossos irmãos menores, que nós deveríamos contribuir com o progresso e não nos alimentarmos deles. São vários enfoques. Mas, especificamente na questão do passe, a carne vermelha pode interferir negativamente, sim, esses fluidos muito materiais contra... Mas o que eu falo assim, durante a digestão, pode, mais sangue. Entendi, pode também. Dentro da cabeça. Pode. Isso também influenciável. É influenciável. Ou até a sensação de, quando nós comemos um pouco mais em excesso, tem aquela sensação ruim. Se eu sou passista, eu não vou conseguir me concentrar, porque eu vou estar pensando nas dores, no mal-estar. Isso pode acontecer. Tem vários fatores. Então, o ideal é que no dia seja mais frugal. E que nos momentos antes coma, né, o mínimo possível. É a mesma regra para a reunião mediúnica. Quem vai trabalhar na reunião mediúnica tem que ter uma alimentação bastante frugal. E não ficar em jejum, porque eu conheço algum passista que o estômago fica roncando. E desconcentra. Pode acontecer. Tem que ser frugal. E até porque, no caso do trabalho mediúnico, você está despendendo energia. Sim. Isso que você tem que ter uma alimentação, por mais equilibrada que seja, você tem que ter. Sim, é verdade. Todo trabalho exige mesmo, no fundo, nós estamos focando no passo, mas o ideal é que nós tenhamos uma alimentação sempre equilibrada, dentro do possível. No mundo moderno é muito difícil, mas dentro do possível temos que ter, né? Dentro do possível temos que ter. Outras orientações. O passe não tem contraindicação. Pode ser aplicado em pessoas de qualquer idade, criança, jovem, idoso e portador de qualquer tipo de enfermidade, orgânica, psíquica, etc. Então não tem nenhuma contraindicação. O interessado no passe deve realmente estar passando por uma necessidade moral, física ou psíquica, pois em contrário não há necessidade do procedimento. Em alguns espíritos, o Emmanuel vai criticar uma pessoa que vai criticar o modo de falar, né? Ele vai ter um texto dele bem interessante, que ele fala assim, nós não podemos tirar, vai para um ângulo assim de interpretação, tirar o tempo do passista e nem do espírito que auxilia, porque é uma pessoa que não precisa naquele momento, ele está bem, não está passando por problemas muito sérios, não há necessidade, pelo menos um passe. Se ela for 2, 3 palestras em uma semana, um passe talvez seja o suficiente, né? Também não são regras absolutas, cada pessoa vai entrar, vai ter a sua compreensão, né, do que é necessário para ela ou não. Então também depende disso, né? Marcelo, uma pergunta. Todo passista, com certeza, ele tem que ser consciente do estado em que ele se encontra naquele momento, no passe, no dia que ele vem para trabalhar no passe. Perfeito? Ok? Fazemos a prece de preparação, passamos todo o passe das pessoas que foram encaminhadas e o trabalho se encerra. E muitas vezes a gente vê nesse momento do encerramento, da prece de encerramento na Câmara de Passe, alguns passistas de repente sentem e pedem um passe no passista do lado. Não há necessidade também. Não acontece, é até frequente. Porque ele já... Se você está preparado para isso, você sabe o que você já deveria. Exatamente. Esse ele já, teoricamente, já está preparado e, além disso, já tem um ambiente fluídico da Câmara de Passe para estar usufruindo durante todo o tempo do passe. Exato. Então não é o certo, não. Eu já ouvi pessoas que estão recebendo o passe e falam assim, hoje eu não vou receber o passe, ou redirecionar o passe para tal pessoa. Não, isso não existe, né? Não, porque quem direciona não é ela, são os espíritos. Nós somos colaboradores, não adianta. Somos colaboradores. Agora, uma pessoa que estava passista em si, dá lá um dia, por exemplo, 8 passes. Quando ele senta no momento, mas não tem necessidade. Porque mesmo porque os frutos que ele cedeu já são repostos, não há necessidade. Essa questão, por exemplo, de necessidade moral. Nós aqui, eu entendo que todos nós que estamos nessa dimensão, todos nós somos carentes da necessidade moral. Então, é uma das coisas que me faz tomar o passe uma vez por semana. Seria considerado um abuso?
Não seria considerado, não nesse sentido, não. Pode uma vez por semana, né, se você se sentir, mas no sentido ali de necessidade moral, quando está muito necessitado, não essa necessidade que é própria do nosso progresso espiritual, não é nesse sentido. Né, no sentido de estar vivenciando algum momento que você está desequilibrado, seja, né, algum acontecimento na sua vida pessoal. Acontece, né? Todos nós temos momentos de suportar determinadas dores, né? Mas não, agora não podemos criar um hábito. Toda semana, como os católicos fazem em relação à hóstia, tem alguns espíritos, o Herculano compara a hóstia com paz. Nós não podemos cair nisso, ele falou, né? Não é esse o propósito da doutrina, ele fala sobre isso. Então, é só realmente quando nós estivermos necessitados, né? Então, cada um tem a condição de fazer uma autoavaliação de si próprio, né? E é normal, nós estamos num curso de paz. São poucas pessoas que tomam paz que fazem curso de paz, elas não sabem exatamente, né? Então é isso, né? Cada um vai fazer a sua auto-necessidade. O tempo nós já falamos, né? Mais ou menos aqui, segundo as obras ali. Então, agora mais prática também, né? Então o passista, regra geral também, se posicionará à frente do paciente. Aqui também aqui atrás? Não, aqui atrás. Não tem problema, acontece, já vi também, não tem, essa é uma regra geral, não tem impacto na qualidade dos estudos. No nosso lar também, há algum tempo atrás, o meu grupo era atrás, depois houve uma uniformização, mas também não tem, né? Em posição vertical, né, pés levemente separados, para manter o equilíbrio, para isso, né? E respiração em ritmo normal, porque tem pessoas também que começam a ficar meio... É mau costume. Assim como uma pessoa que balbucia a prece, né? Ela também tem esse costume como se isso vai ter interferência, pode atrapalhar o outro passista. Então não precisa respirar forte, não tem interferência nenhuma nisso, tá? E uma distância também regular, não muito próximo, nem muito longe, uma distância equilibrada. O recebedor do passe deve se sentar de forma confortável, sem necessidade de que as palmas das mãos estejam voltadas para cima. Alguns colocam assim. Também não tem nenhuma interferência. Se colocar está errado, não está errado, mas não tem nenhuma interferência na qualidade do passe, porque assim como a gesticulação de quem está dando passe não tem nenhuma interferência, o modo de colocar as mãos também não tem nenhuma interferência. E muitos colocam, né? É um costume também, muitos colocam, não há necessidade disso. Aí tem alguns sinais que mostram o início do passe, mas também é uma regra geral, não é absoluta, e cada pessoa também tem a sua sensibilidade. Impressões físicas, como por exemplo, formigamento pela pele, ondas de calor pelo corpo, mãos, braços, pernas, já sentiram? Já. Eu já senti como recebendo o passe e como eu dou passe. Em alguns momentos, não senti em todos os dias. Não é sempre. Ou então você vai ter sempre, parece que fica alto. Vai acontecendo, né? Eu sinto um envolvimento mesmo do espírito quando eu estou dando passe. E é literalmente um envolvimento fluídico e eu vejo que é o momento de começar, né? Parece aí começa, parece em alguns momentos, quando eu já recebendo passe, eu já não era muito ligado ao movimento, só ia, frequentava como para conhecer um pouco mais da doutrina. Em alguns momentos, em alguns passistas, eu sentia como se fosse uma eletricidade, né? Não sei se todos já sentiram todos, ou em alguns momentos também, coincide com o que vocês sentem, né? Pode acontecer isso, é normal também, né? Algumas pessoas no começo podem ter medo, mas isso é normal, não tem problema nenhum, né? Mas podem não ocorrer, o que não significa que o passe não teve eficácia. Porque nós não sabemos exatamente como os espíritos vão atuar. Nós temos um conhecimento muito pálido de tudo isso. Vamos avançando sem intervalo hoje. Hoje é o dia de vocês testarem a disciplina. Marcelo, mais fazer uma pergunta. Eu já fiz em outro curso de passe. Pois não. Sempre é uma dúvida. Tem muitas pessoas que vêm, às vezes a primeira vez na casa, e já aconteceu de vir tomar passe, ou de chapéu, ou de boné, ou então fica de perna cruzada. Quando a pessoa cruza assim, existe alguma orientação assim, né, para a pessoa pelo menos ficar numa posição de né? Eu li sobre isso. Não vai ter interferência também na qualidade dos passes, mas é uma questão de mais voltada para a educação, respeito, mais para isso. Você fica tolhido assim, eu fico assim, eu vou pedir para a pessoa tirar o boné, mas é a mesma coisa que você almoçar, sentar numa mesa de chapéu. A pessoa tira, não tira? É educação, mas não tem interferência. Aconteceu outra coisa, as mulheres tiram a bolsa
Ela também fala, alguns autores, não há também necessidade, não tem interferência, mas também se tirar não tem problema nenhum. Né? Deixa lá, não é? Quase todo mundo, mas também não há interferência. São costumes, que não tem interferência na parte fluídica. Alguns autores vão falar que a perna cruzada interrompe o fluxo magnético. Não interrompe. Então, o que vale mesmo é a intenção. Vocês já perceberam, né, que a nossa grande conclusão é que o que vale é a nossa reforma, a intenção, a concentração. Todos já compreenderam isso. Os demais são elementos secundários. Né? Secundário. O mais importante é tudo isso. Alguns temas complementares aqui, né? O nosso passe é a água fluidificada, né? Então a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Está lá em nosso lar. É comum na casa espírita a magnetização de água pelos benfeitores espirituais. Aqui também se deixa, né, a jarra de água na câmara de passe. É assim como vocês fazem? A gente deixa aqui fora. Ah, aqui é fora? É. Ah, sim. Mas em outras casas eles levam para dentro e depois retiram. Isso, exato. Seria o mais correto. Vamos dizer, eu ainda trabalho com uma prática, não é mais correto. A casa espírita toda ela é preparada para isso, né? Mas aonde for eu penso que o que vale mesmo, né, são os fluidos. Lá no nosso lar também é colocado na câmara de paz, que incorporam ao líquido e simples recursos magnéticos. A água em si não tem, né, nenhum poder ela em si. Agora, os fluidos que incidirão sobre ela que serão benéficos ao nosso bem-estar no sentido integral. Então a água é o veículo de escolha em razão da simplicidade de sua constituição molecular. Então, o esclarecimento necessário aqui na questão do passe da água fluidificada. Então, a transmissão do passe e a água fluidificada deve ser considerada como um simples instrumento de auxílio, jamais recurso substitutivo de orientações médicas e psicológicas. É um auxílio. A gente fala isso quando a gente anuncia o passe, o momento dos passes, assim, deixa bem claro. Verdade, é importante isso. Né? Porque, como nos informa o Espiritismo, doença e cura se encontram aonde? No espírito. No espírito. A ação moral desequilibrada do indivíduo afeta o seu perispírito, seja numa encarnação passada, né, ou agora até na atual. Nós temos impacto no nosso perispírito, na nossa saúde mental, espiritual, física, por atos que nós fizemos no nosso passado remoto ou no nosso passado próximo. Pode acontecer. Marcelo, sim. O único problema de não dar 5 minutos é que vai acabar a bateria. Então vamos, depois nós chegamos na conclusão. Então 5 minutos para reabastecer.